bom dia. A gente começa a partir de agora a colocar em prática todo o nosso conhecimento já adquirido até agora sobre a matéria de função seno. A gente vai então começar a resolver um monte de exercícios para entender como isso tudo funciona na prática. Vamos começar. Questão número 1, tá aí. Antes eu vou escrever solução só para facilitar um pouquinho minha vida aqui, ó. Solução. Prontinho. Show de bola. Questão número 1. Determine os valores reais que o m pode assumir para que exista um número real x que satisfaça a igualdade, sendo de x igual a 2m menos 3. Então, olha só, a pergunta é, quem é o valor de m? Quais são os valores que o m pode assumir? Ok, só que ele te deu uma informação. Ele te falou o seguinte, ó, que quando você pega um determinado ângulo x, um ângulo x qualquer, e aplica a função seno sobre esse ângulo, a resposta que você vai encontrar é da forma 2m menos 3. Ok, só que a gente tem duas informações extremamente importantes sobre essas respostas. A primeira é o seguinte, essas respostas que você for encontrando nada mais são do que as imagens da função seno, tá? São as imagens, ok. Essas imagens, elas têm que ser obrigatoriamente valores pertencentes ao conjunto, ao intervalo fechado, que vai de menos 1 até 1. Então, isso é fundamental para que a gente possa resolver o nosso problema, tá? Essa questão número 1 é um clássico, é uma questão bem tradicional dos concursos, dos vestibulares, quando aparece função seno, tá? Então, fiquem atentos a essa questão, porque realmente é uma questão que eu até digo que ela não cai nos vestibulares, ela despenca nos vestibulares. Então, atenção, por favor, na forma de se resolver. Então, baseada nessa informação, o que a gente sabe? A gente sabe o seguinte, que nesse exercício, as imagens são representadas pela expressão 2m menos 3. Tá, mas essas imagens, elas obrigatoriamente, elas têm que pertencer ao intervalo fechado, que vai de menos 1 até 1. Ok, tranquilo. Com base nisso, eu posso escrever, então, isso que eu acabei de escrever de uma forma diferente. Eu posso escrever assim, ó, que o 2m menos 3, ao mesmo tempo, ele tem que ser menor ou igual a 1 e maior ou igual a menos 1. Pronto. Se eu conseguir entender isso, essa escrita, essa formalização aqui, eu já resolvo o meu problema em 90%. Como que eu faço a partir de agora? Se o objetivo é descobrir os valores de m, basta eu isolar o m nessa expressãozinha aqui do meio, tá? E eu tenho a minha resposta. Como que eu vou fazer esse isolamento? Como é que eu vou isolar esse m ali? Você pensa o seguinte, ó, esse 3, ele está subtraindo nessa expressão central aqui. Qual que é a expressão, qual que é a operação inversa da subtração? É a soma. Então, eu jogo esse 3 que está subtraindo para o lado direito somando, mas eu também jogo para o lado esquerdo com a sua operação inversa, que é a soma. A operação inversa da subtração é a adição. Então, gente, eu começo a resolver a partir daqui. Como é que fica, então, essa brincadeira? Do lado esquerdo, ó, fica menos 1 mais 3, menos 1 mais 3, menor ou igual a 2m, tá aqui, ó, 2m, o menos 3 eu estou tirando daqui, então sumiu, só ficou menos, aliás, só ficou 2m ali no meio. E do lado direito vai ficar o 1 mais esse 3 ali, ó, 1 mais 3. Pronto, só dá mais um passo de simplificação, a gente já entra na reta final. Menos 1 mais 3, isso aqui dá 2, menor ou igual a 2m, menor ou igual a quanto? 1 mais 3, 4. Gente, o próximo passo praticamente finaliza o exercício, sabe por quê? Olha só, eu não quero saber o valor de 2m's, eu só quero saber o valor de um único m. Então, esse 2 que está multiplicando, eu jogo ele tanto para a esquerda com a sua operação inversa, que é a divisão,
mas também para a direita, com a operação inversa, que é a divisão. Baseado nesse raciocínio, como é que fica o lado esquerdo? 2 dividido por 2, então está aqui, ó, 2 dividido por 2, menor ou igual a m, olha o m isolado, no meio dessa expressão toda. E do lado direito vai ficar 4 dividido por 2. Pronto, então é só fazer essa continha e ver quanto que dá. 2 dividido por 2, 1 menor ou igual a m, e vai ser menor ou igual a quanto? 4 dividido por 2, 2. E a gente tem a nossa resposta, tá? É assim que se resolve esse tipo de problema. Bem simples, fácil de resolver. Isso aqui é uma forma maceteada de resolver. Tem exercícios, tem técnicas, procedimentos mais sofisticados, mais completos? Tem, óbvio que tem. Mas esse é o jeito mais fácil, tá? Uma coisa que eu quero que vocês observem é o seguinte. Eu usei um raciocínio baseado em conhecimento técnico. Eu poderia ficar tentando adivinhar, método da tentativa e erro, tentando chutar valores para m que tornem essa igualdade aqui verdadeira. Por exemplo, olha só, vou escrever de vermelho aqui para dar um destaque, tá? Será que se o m fosse igual a 5, será que essa igualdade seria verdadeira? Não sei, vamos substituir o m por 5? A expressão é 2m menos 3. Então, 2m é 2 vezes 5 menos 3. Quanto que é 2 vezes 5? 10 menos 3, 7. Pergunto, o 7 ele pertence ao intervalo que é de menos 1 até 1? Não, ele não pertence. Então, m pode ser 5? Não, não pode. Por exemplo, e se eu fizesse o m igual a 0? Será que a resposta, a imagem, pertenceria ao intervalo fechado que vai de menos 1 a 1? Não sei, vamos tentar? 2m menos 3 é 2 vezes o 0 menos 3. Quanto que é 2 vezes 0? 0. Menos 3, menos 3. Pergunta, menos 3 pertence ao intervalo fechado que vai de menos 1 a 1? Claramente aqui não pertence. Se não pertence, o m não pode ser 0, tá? Agora, qualquer valor dentro desse intervalo de 1 a 2 está valendo. Quer ver um exemplo? M igual a, vamos pensar aqui, 1,5. 1,5 não está entre 1 e 2? Tá. Então, o que vai obrigatoriamente acontecer com a imagem? Vai ficar entre menos 1 e 1. Vamos verificar. 2m menos 3 é 2 vezes 1,5 menos 3. Quanto que é 2 vezes 1,5? Dá 3. 3 menos 3, 0. Pergunto, o 0 pertence ao intervalo que vai de menos 1 até 1? Sim, esse aqui pertence. Então, o m poderia sim perfeitamente ser 1,5. Tá? Então, esse é o raciocínio mais simples, mais prático que vocês podem desenvolver essa questão número 1. Então, espero que vocês estudem essa questão número 1, porque é uma questão bem importante nesse mundo aí da função seno, no desenvolvimento da sua imagem, no conceito de imagem da função seno e assim por diante. Tá? Começar agora a questão número 2. Questão número 2, vou escrever ali só para antecipar, solução. Gente, essa questão número 2, ela tem muito a ver com a questão número 1, só que o início dela. Por quê? Porque a questão número 2, ela trabalha com uma expressãozinha aqui do segundo grau, m ao quadrado menos m menos 1. Isso aqui é uma expressão do segundo grau. Enquanto que a questão número 1, vou voltar aqui para vocês observarem, a questão número 1, ó, 2m menos 3 é uma expressão do primeiro grau. Aqui, ó, é m elevado a 1. Tá? Quando é elevado a 1, o melhor jeito de resolver é essa técnica que eu ensinei para vocês aqui. Ó. Joga para a direita e joga para a esquerda ao mesmo tempo, fazendo a mesma operação. Tá aqui, ó, joga para a direita, joga para a esquerda ao mesmo tempo com a mesma operação. Voltando para a questão número 2.
quando você trabalha com uma equação ou uma função do segundo grau, apesar do raciocínio ser essencialmente o mesmo, fazer essa malandragem que eu ensinei é bastante complicada. Então, você tem que ser bem detalhado a partir de agora. Vamos ao enunciado. Determina os valores reais de m para que a equação seno de x igual a m ao quadrado menos m menos 1 tenha solução. Em regra, a ideia é a mesma, tá? Então, quem deve ser os valores de m para que essa equaçãozinha aqui seja válida para que ela tenha solução? De novo, você, quando calcula o seno de um determinado ângulo, independentemente de quem é esse ângulo, as respostas que você for encontrando são as imagens, tá? Então, isso aqui, a expressão m ao quadrado menos m menos 1, formam as imagens, tá? Só que o detalhe é o seguinte, essa imagem para seno tem que ser imagem compreendida no intervalo que vai de menos 1 a 1. Então, todos os valores que você for encontrando para o seno, apesar de ser representada por essa expressão, o valor numérico dessa expressão obrigatoriamente vai ter que ser um valor entre menos 1 e 1. Obrigatoriamente. Então, em regra, começa da mesma forma que o anterior. Vamos começar, tá? Olha só, a gente sabe que a imagem desse exemplo, desse exercício, é m ao quadrado menos m menos 1. Tá, mas essa imagem representada por essa expressãozinha do segundo grau, ela tem que pertencer ao intervalo fechado que vai de menos 1 a 1. Ok, baseado nisso, eu repito aquele procedimento da questão anterior, tá? Eu faço com que essa expressão m ao quadrado menos m menos 1, ela seja ao mesmo tempo menor ou igual a 1 e maior ou igual a menos 1. Só que aqui, repito, ele começa a te dar bem mais trabalho se você fizer aquele procedimento de jogar para os dois lados ao mesmo tempo com a mesma operação. Então, aí vocês prestem atenção aqui, por favor. Eu vou separar em duas desigualdades. Tá? Eu vou separar essa dupla inequação, que na verdade é um sistema de inequações, em duas partes. A primeira parte é essa daqui, ó, m ao quadrado menos m menos 1 maior ou igual a menos 1, que eu poderia perfeitamente chamar de inequação 1, e vou separar também dessa outra que eu vou chamar de 2, ó, essa aqui, ó, m ao quadrado menos m menos 1 menor ou igual a 1. Então, essa que eu estou destacando de verde aqui é uma outra desigualdade, é uma outra inequação que eu vou chamar de inequação 2. Então, baseado nisso, tu tem que pensar o seguinte. Essa expressão central aqui, m ao quadrado menos m menos 1, ela tem que atender às duas condições simultaneamente, ao mesmo tempo. Então, quando você for encontrar a solução para essa desigualdade, para essa inequação 2, tu tem que achar o que nela tem em comum com a solução da equação ou da inequação da desigualdade 1. Ou seja, você tem que encontrar soluções que sejam comuns a 1 e a 2 simultaneamente. Então, não tem escapatória. Resolva a 1, acha a solução. Resolva a 2, acha a solução e faz a interseção entre as duas respostas. A interseção é a solução do problema, tá? Vamos começar então a brincadeira resolvendo primeiro a inequação 1. Vou deixar com a cor azul clarinho para reforçar que é ela que a gente está fazendo. Gente, olha só, eu posso ler da esquerda para a direita ou posso pegar da direita e ler para a esquerda. Eu vou ler da expressão para o menos 1, que fica mais fácil de formalizar, tá? M ao quadrado menos m menos 1 vai ser maior ou igual a menos 1. É o que eu vou escrever, ó. M
ao quadrado menos m menos 1 vai ser maior ou igual a menos 1, ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 1 que está subtraindo do lado direito da desigualdade, eu vou jogar para o lado esquerdo. O 1 está subtraindo, a operação inversa é a soma. Então, como que fica do lado direito? Fica assim, ó, m ao quadrado menos m menos 1, e agora vira o quê? Mais 1 maior ou igual a 0. Tranquilo? E aí vai ficar o quê? M ao quadrado menos m mais 0, porque esse menos 1 anula com mais 1. Então fica assim, ó, m ao quadrado menos m mais 0. Não vou colocar mais 0, tá? Então me sobra apenas maior ou igual a 0. Gente, o que eu vou fazer aqui? Você tem aqui, ó, que o resultado dessa expressão tem que ser um valor maior ou igual a 0. Para que eu descubra quais são os valores de m que tornem essa expressão aqui maior ou igual a 0, eu vou descobrir as raízes dessa expressão aqui. Então, eu vou fazer essa expressão igual a 0, m ao quadrado menos m igual a 0, porque dessa forma eu caio numa equação do segundo grau, e pela equação do segundo grau eu vou resolver pela fórmula de Bhaskara. Tem várias formas de referência de resolver essa equação, tá? Mas eu vou resolver pela fórmula de Bhaskara. Gente, aqui você tem 1m ao quadrado, aqui você tem menos 1m, e aqui no cantinho direito você tem mais 0. Concorda comigo? Então, quem são os coeficientes dessa equaçãozinha do segundo grau? O a é igual a 1, ok? Lembre-se, 1 ele é positivo. Sendo 1 positivo, a concavidade dessa equação, do gráfico dessa equação aqui do segundo grau, a concavidade ela é voltada para cima. Essa informação vai ser importante, tá? Repito, o coeficiente a aqui, ó, 1m ao quadrado, o 1 é positivo. Sendo positivo, a concavidade da parábola ela é voltada para cima. Show de bola. Quem é o b? O b equivale menos 1, menos 1m. Menos 1m, e o c nosso não tem, ou seja, eu vou adotar o valor de 0 para ele. Nessa questão, eu vou precisar do delta. A gente sabe que a fórmula do delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, eu simplesmente vou substituir e ver quanto vai dar. B ao quadrado é menos 1 ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó, menos 1 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A, que vale 1, vezes o valor de C, que vale 0. Então, como é que fica essa brincadeira? Vai ficar assim, ó, menos 1 ao quadrado vai dar 1, menos 4 vezes 1 dá menos 4 vezes 0, 0. Então, 1 menos 0 dá 1. Então, esse é o valor do delta, tá? Então, tá aqui, ó, delta é exatamente igual a 1. Só que eu vou precisar, na fórmula de Bhaskara, da raiz quadrada de delta. E a raiz quadrada de delta é a raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Prontinho. E agora eu vou efetivamente para a fórmula de Bhaskara, tá? A fórmula de Bhaskara em função de m fala o quê? Que m vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do nosso delta, tudo isso dividido por 2a. E agora eu simplesmente faço a continha, tá? Menos o valor de b, ou seja, menos 1. Prontinho. Mais ou menos a raiz quadrada do nosso delta. Quanto que é o nosso delta? É 1. Raiz quadrada de 1, eu já calculei. Mais ou menos 1. E aqui tudo dividido por 2 vezes o valor de A. O nosso A está aqui, ó. O nosso A vale 1. Então, 2 vezes 1. Parte de cima, o oposto de menos 1 é 1. Mais ou menos 1. E na parte de baixo fica apenas 2. Quando eu chego aqui, eu descubro os dois valores de m, trabalhando a soma
e trabalhando a diferença. Esses dois valores de m são as duas raízes, tá? Então, as duas raízes são quem? Vou escrever aqui, ó. A primeira raiz que eu vou chamar de m1 e a segunda raiz que eu vou chamar de m2. O m1 é a soma. 1 mais 1, 2 dividido por 2, 1. Ok. E a segunda raiz é a diferença. 1 menos 1, 0 dividido por 2, 0. Quando a gente chega aqui, agora o que a gente faz em seguida? A gente faz o estudo do sinal, faz um esboço gráfico dessa função, dessa equação de segundo grau, analisa onde que as imagens são positivas, onde que é zero e onde que elas são negativas. Então, o que a gente faz normalmente? A gente faz isso daqui, ó. A gente representa aqui o eixo real de m, tá? Os valores de m, eu vou fazer até aqui que já está de bom tamanho. Marco as raízes 1 e 0, então 0 eu poderia perfeitamente marcar ele aqui assim, o 1 eu poderia perfeitamente marcar ele aqui assim, e agora eu quero que vocês tomem alguns cuidados aqui, tá? Olha só, quando a gente fez essa simplificação, ó, daqui, aí a próxima simplificação veio para cá, a última simplificação com esse sinal de maior ou igual, a última simplificação foi exatamente essa expressãozinha aqui, ó, tá? A última simplificação foi essa. O que vocês têm que olhar? Se vocês percebam que aqui é maior ou igual, se aqui tem o igual, então quer dizer que a raiz você pode considerar. Essa raiz 0 e essa raiz 1 você pode considerar. Então é a bolinha fechada, ok? Outra informação. O fato do A ser um positivo, a concavidade é voltada para cima. Então o gráfico teria um esboço mais ou menos aqui assim, ó. Vou fazer de forma esboçada para vocês, mas é assim que se faz realmente, tá? Outra informação que eu quero que vocês tenham, que é o seguinte. Quando você pega valores à esquerda do zero, valores de m menores que zero, e você encontra as suas respectivas imagens, você só vai encontrar imagens para cima, de uma forma mais prática. Esses valores só encontram o gráfico para cima. Então, se você só vai encontrar o gráfico para cima, é porque os y, as imagens, são todas positivas. A mesma coisa tu faz em relação a esse 1 aqui, ó. Quando você pega valores à direita de 1, as imagens, ou seja, você só encontra os gráficos ou o gráfico para cima. Se você só encontra o gráfico para cima, é porque as imagens, os y, são todos positivos. Diferente de valores localizados, ó, entre 0 e 1. Quando você pega qualquer valor de m localizado entre 0 e 1 e encontra ou calcula, né, ou projeta as suas imagens, as imagens são todas projetadas para baixo. E valores para baixo significa o quê? Que os y são todos negativos, tá? Então, essa é a informação inicial que vocês têm que ter. Agora, de novo, foquem a atenção de vocês aqui, ó. Foquem a atenção de vocês aqui. Ele falou que ele quer valores maiores ou iguais a zero. O igual a zero eu já analisei, é a bolinha fechada aqui e aqui. Show de bola. Mas quando ele falou maior ou igual a zero, valores maiores que zero são valores positivos. Então, a parte da resposta que te interessa nessa parte 1 em azul são os valores positivos, ou seja, são esses valores aqui, ó, à esquerda de zero, podendo ser o próprio zero, e à direita de 1, podendo ser o próprio 1. Então, isso que eu acabei de escrever é a solução dessa primeira parte que eu pintei, que eu fiz, que eu desenvolvi de azul para vocês, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a segunda parte, que é aquela número 2, pintado, desenhado de verdinho. Então, deixa eu dividir o quadro aqui para organizar um pouco melhor o raciocínio para vocês. Então, tá aqui, ó, dividindo o quadro, e agora eu vou fazer nesse cantinho direito aí
a parte correspondente a 2. O raciocínio é muitíssimo parecido com o anterior. O que vai mudar são os valores, tá? Vamos lá. A segunda parte, que é essa de verde aqui. M ao quadrado menos m menos 1 menor ou igual a 1. Então, vou escrever isso, ó. M ao quadrado menos m menos 1 menor ou igual a 1. Show de bola. E eu vou fazer o raciocínio muito parecido com essa do canto esquerdo aí, desenhado de azul para vocês, tá? Vamos eliminar tudo que está do lado direito do símbolo de menor ou igual. Então, quer dizer que esse 1 eu vou jogar para o lado esquerdo. Esse 1 tem um maisinho aqui no cantinho. Qual que é a operação inversa da adição? É a subtração. Então, eu vou jogar para o lado esquerdo com a operação inversa. Então, fica m ao quadrado menos m menos 1. Aí vira o que agora? Menos 1, né? E o que sobrou do lado direito? Nada. Não sobrou absolutamente nada. E aí você simplifica, tá bom? Esse 1 que estava somando, ele foi para o lado esquerdo negativo, subtraindo, ó. Menos 1 aqui, ok? E aí você simplifica. Quanto que é menos 1 menos 1? Dá menos 2. Então, é m ao quadrado, tá aqui, ó, m ao quadrado menos m, e agora menos 2, e me sobrou o quê? Menor ou igual a 0. Eu quero que vocês guardem essa forma aqui, ó, que é a forma da inequação, é a forma dessa desigualdade mais simples possível, tá? Eu joguei toda a desigualdade, tudo que tinha alguma coisa para o lado esquerdo e não deixei absolutamente nada do lado direito, tá? Então, vamos começar a simplificar esse monte de coisa aí. Para eu saber quando é que essa expressão aqui assume valores menores ou iguais a 0, eu tenho que identificar quem são as raízes dessa funçãozinha aqui do segundo grau. Para eu identificar quem são as raízes dessa função de segundo grau, eu igualo a 0 e resolvo através de Bhaskara, tá? Então, tá aqui, ó, m ao quadrado menos m menos 2 exatamente igual a 0. Vou repetir. Por que que eu igualei a 0? Para transformar numa equação do segundo grau. Quando eu transformo numa equação do segundo grau, eu vou em busca das raízes dessa equação do segundo grau. E uma das formas para você descobrir quem são as raízes, uma das formas, tá? Não quer dizer que é apenas ela. É através da velha conhecida fórmula de Bhaskara. Então, esse foi o nosso objetivo. Ok. Fórmula de Bhaskara, eu vou precisar do delta, vou precisar de identificar quem são os coeficientes A, B, C e assim por diante, tá? Aqui você tem 1m ao quadrado, é o A, que acompanha um m ao quadrado. Então, o A é exatamente igual a 1. Coincidentemente, vai acontecer aqui a mesma coisa que aconteceu na parte azul, tá? Ou seja, o A sendo 1, obviamente que ele é maior do que 0, ele é positivo, significa que a concavidade da parábola vai ser voltada para cima, tá? Vai ter mais ou menos esse formato aqui, ó, do gráfico anterior, tá? Basicamente é esse mesmo modelinho que a gente vai fazer, ok? Vamos lá. Quem é o coeficiente B? Tá aqui, ó, o B vale menos 1. Então, vou escrever aqui, ó, B igual a menos 1, ok? E quem é o coeficiente C? O coeficiente C vale menos 2. Prontinho. Então, os coeficientes eu já identifiquei. Agora, eu vou aplicar o delta, né? Porque na fórmula de Bhaskara eu não preciso do delta. Então, a gente já resolve ele de uma vez. Delta equivale a B ao quadrado menos 4AC. Então, vamos substituir. Quem é o B? O B vale menos 1. Então, é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A. Quem é o A? O A está aqui, ó, vale 1, vezes o valor de C. Quem é o valor de C? No finalzinho aqui, ó, menos 2. Prontinho.
Tá aqui, ó. E agora é só fazer essas continhas aí e ver quanto que vai dar. Menos 1 ao quadrado dá 1. Menos 4 vezes menos 2 vai dar mais 8. Pergunta, quanto que é 1 mais 8? 9. Então, a gente tem aqui o nosso delta, que vale 9. Só que eu vou precisar, na fórmula de Bhaskara, da raiz quadrada de delta. E raiz quadrada de delta, óbvio que vai ser raiz quadrada de 9. E raiz quadrada de 9 é 3. Então, com base nisso, você vai agora de forma imediata para a fórmula de Bhaskara, né? M vai ser igual a menos B mais ou menos a raiz quadrada do delta, tudo isso dividido por 2A. Ok. E agora você substitui. Quem é o B? O B está aqui, ó, vale menos 1. Então, vai ficar menos 1, menos 1, mais ou menos a raiz quadrada do nosso delta, que a gente já fez de forma antecipada, que vai dar 3. Então, mais ou menos 3. Tudo isso dividido por 2 vezes o valor de A. O nosso A, cadê? O nosso A vale 1. Show de bola, está aqui, ó. E agora simplificando. Menos 1, 1 mais ou menos 3, e aqui embaixo sobre 2. Quando a gente chega aqui, você descobre dois valores para o M, tá? Quem são esses dois valores, as duas raízes? Bem, a primeira raiz vai ser exatamente quem? A soma 1 mais 3, 4, dividido por 2, 2. Ok. E quem seria a segunda raiz que eu vou chamar de M2? É a diferença, né? 1 menos 3 menos 2 dividido por 2 menos 1. Gente, a gente já tem aqui as duas raízes na nossa equação. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um esboço gráfico parecido com esse azulzinho que eu fiz anteriormente, tá? O que eu faço então? Eu vou representar aqui, ó, um eixo real para os valores de M, tá? Então, valores para M. As duas raízes são 2 e menos 1. Então, marco menos 1, ok? Coloco na ordem sempre, né? Óbvio. Menos 1 e 2. Tá, agora vamos lá. A nossa forma que a gente tinha destacado aqui para vocês, que eu pedi para vocês prestarem atenção, ela fala o seguinte, que essa funçãozinha do segundo grau aqui, ó, ela falou que tem que ser menor ou igual a zero. Se pode ser igual a zero, então quer dizer que você pode considerar tanto o menos 1 como também o 2 como respostas para o M. Pelo menos até agora, tá? Porque são as raízes, tá? Quando você considera a bolinha fechada, o menos 1 e o 2, são exatamente esses dois valores que tornam essa expressãozinha aqui, ó, igual a zero. São as raízes, né? Show de bola. Agora, olha só. O fato do nosso A ser um positivo, isso significa que a curva ela é voltada, a boca da curva da parábola é voltada para cima. Então, você faz esse esboço aqui, ó. Então, a curva ela tem a sua boca, a sua concavidade voltada para cima. Tá, tranquilo, beleza, show de bola. Agora vamos fazer a análise do sinal, onde que é positivo, onde que é negativo. Valores que você pega à esquerda de menos 1, quando você encontra o gráfico, você só encontra o gráfico para cima. Se o prolongamento desses valores na vertical encontra para cima, quer dizer que as imagens de todos esses valores aqui, ó, são sempre imagens positivas. A mesma coisa vai acontecer com valores de M maiores ou iguais a 2. Todos os valores de M maiores ou iguais a 2, quando você jogar na função, o resultado obrigatoriamente vai ser um resultado positivo. São os valores que a função assume, sempre valores positivos desse intervalo. Diferente de você pegar
valores no intervalo que fica entre menos 1 e 2. Todos os valores de m dentro desse intervalo de menos 1 a 2, quando você projeta no gráfico, a projeção é sempre para baixo. Isso significa o que exatamente? Que os y, que as imagens, são sempre negativas quando você considerar m entre menos 1 e 2. Tá? Então, a pergunta dessa questão verde todinha aí foi a seguinte: onde que essa funçãozinha aqui que eu destaquei para vocês, quando é que ela é menor ou igual a zero? Menor que zero, a gente já sabe que é negativo. Ela é negativa nesse intervalo que fica entre menos 1 e 2. Qualquer valor que você pegar nesse intervalo é negativo. Então, essa solução, que eu vou chamar de solução 2, é exatamente quem? Todos os valores de m aqui dentro. Ó. Todos os valores de m entre menos 1 e 2 são os m's possíveis para essa solução 2 aí. Tá? Todos esses valores de m entre menos 1 e 2 fazem com que essa expressão aqui seja menor ou igual a zero. De forma comparativa, né? Todos os valores que ficam à esquerda do zero, podendo ser zero, e à direita de 1, podendo ser 1, fazem com que essa expressão todinha aqui, ó, ela seja maior ou igual a zero. Tá? Gente, feita essa análise, então agora o que a gente vai fazer? A gente vai juntar essas duas, comparar, melhor dizendo, essas duas soluções e ver quais os pedacinhos que tem em 1 e que também tem em 2. Por que tem que ter em 1 e também nos 2? Porque, repito, aqui em cima, ó, essa expressão ela tem que atender a essas duas condições ao mesmo tempo. Ela tem que ser maior ou igual a menos 1, mas também tem que ser menor ou igual a 1. Então, é uma interseção, tá? É uma interseção de soluções. Então, a gente vai agora organizar o nosso raciocínio. Deixa eu separar o quadro aqui para vocês, tá? Vou separar essa partezinha aqui, dessa partezinha aqui, tá? E agora eu quero que vocês observem para mim o seguinte, ó. Eu vou marcar aqui um eixo, tá? O que é exatamente esse eixo aqui? São os valores possíveis de m. Todos os valores de m que eu encontrei 0, eu encontrei 1, eu encontrei menos 1 e eu encontrei 2. Então, vou colocar em ordem, tá? Aqui está o 0, vou colocar bem no meio aqui para ficar mais fácil de organizar. Aqui você poderia perfeitamente demarcar o 1. E agora eu vou colocar aqui, ó, menos 1 e 2. O menos 1, obviamente, que está aproximadamente aqui assim. E o 2, óbvio que está à direita do 1. Está mais ou menos aqui assim. Ok. Agora o que eu vou fazer? Eu vou representar a solução 1, tá? A solução 1, ela fica aqui assim. Vou escrever aqui no cantinho, ó. Solução 1. Vou fazer uma reta representando os valores de m. Ok, fazer com capricho aqui para que não fique bagunçado. Tá? Eu vou representar literalmente a solução 1. 0, 1. Então, 0 vai bater mais ou menos aqui assim, ó, bolinha fechada. Ok. O 1 é esse nívelzinho aqui assim, bolinha fechada. Marquei. Tá? E agora o que a gente faz? A gente representa os dois pedacinhos da solução 1, que é para a esquerda do 0. Tá? Então, aqui você tem o 0, aqui você tem o 1. Eu vou pegar esses pedacinhos aqui, ó, para a esquerda do 0. Show de bola. Essa aqui está a representação do S1. Tá? E a direita de 1. A direita de 1 seria todo esse intervalozinho aqui, ó. Infinitamente todos os valores, desde que sejam maiores ou iguais a 1. Vou fazer a mesma coisa em relação ao S2, solução 2. Então, vou escrever solução 2, tá? Vou representar também de forma muito semelhante
a reta real dos valores, dos possíveis valores para M, tá? Eu vou marcar os pontinhos, menos 1 e 2. O menos 1 está mais ou menos aqui assim, tá? Então aqui você tem o pontinho correspondente, né, a menos 1, vou marcar aqui, menos 1, e depois o 2. O 2 está aqui, lá na outra ponta, ó, mais ou menos aqui assim, ó, tá? Marquei aqui o pontinho correspondendo ao 2, show de bola. E agora eu vou marcar quem? Eu vou marcar exatamente os seus respectivos intervalos. No caso, é apenas esse intervalozinho que vai de menos 1 a 2. Então, vou marcar ele aqui, ó. Aqui, ó, aqui é o 2, faltou aqui preencher. 2, prontinho, tá? Deixa eu apagar esse 2 ali que ficou feio, ficou rabiscado. Um minutinho, tá aqui, vou fazer ele de novo. Prontinho, ó, 2. Agora ficou melhorzinho, né? Show de bola. Eu vou preencher esse espaço aqui entre menos 1 e 2. Então, basicamente, é esse intervalozinho aqui, ó. Gente, agora, o que eu vou fazer? É aquilo que eu já falei com vocês. A solução do nosso problema é exatamente a interseção entre essas duas soluções. Então, eu vou escrever exatamente assim, ó. A solução 1 interseção com a solução 2. Então, vou ver o que esses dois intervalos têm de comum. Vou representar aqui, ó, o eixo real para os possíveis valores de M. Ok. Vou representar esses pontinhos, ó, fechado aqui no menos 1. Marquei aqui assim, tá? Vou escrever, ó, menos 1. Vou descer esse zerinho aqui só para saber exatamente a posição dele. Vai descer até aqui assim. Ok. Aqui vale exatamente 0. Vou descer esse 1zinho até aqui assim aproximadamente. Esse pontinho aqui vai ser exatamente o 1. Ok. Vou escrever aqui o 0 que faltou. Prontinho. Aqui é... Opa, apareceu de novo ali o rabisco. Isso acontece, é comum. Prontinho, deixa eu escrever de novo. Ó, aqui é 0, aqui é 1. E esse 2 ele desce até aqui assim, ó. Então, esse pontinho ali é exatamente o pontinho correspondente ao 2. Show de bola. E agora, repito, hein? Você tem que buscar a interseção tanto do S1 como no S2. Ou seja, se os pedaços aparecem tanto em um quanto no outro. Vamos lá. Esse intervalo aqui do S1, ele aparece aqui no S2? Não. Então, esse pedaço aqui não pode ser solução geral, a solução do nosso problema, porque esse pedaço deveria ter aparecido aqui também se fosse resposta. Como não apareceu, então a primeira coisa que eu posso falar com você é o seguinte, ó, esse pedaço descarta, tá bom? Não é resposta para o nosso exercício. Agora, olha esse pedacinho aqui e olha esse pedacinho aqui. Isso aqui está no S1? Sim. Isso aqui também está no S2? Está. Então, esse pedacinho aqui é sim solução. Então, esses aqui são alguns dos possíveis valores que o M pode assumir. Qualquer valor no intervalo que vai de menos 1 a 0, ok? Agora, olha só, esse pedaço, ele apareceu aqui, mas não apareceu no de cima. Então, esse intervalinho, ele só tem no S2, mas não tem no S1. Então, esse pedacinho ali, eu descarto. Esse pedaço aqui está fora. Eu não posso pegar nenhum valor entre 0 e 1, tá? Porque ele só é solução de quem? Desse daqui. Valores entre 0 e 1 não são valores, não são soluções desse S1, tá? Agora, olha só que interessante. Esse pedaço aqui também apareceu no de baixo. Então, esse intervalo aqui é solução do nosso problema. Então, vou escrever aqui, ó. Esse intervalo que vai de 1 a 2 serve como resposta. Então, é mais um conjunto de valores que o M pode assumir. E o último pedacinho. Ó, esse pedaço, ele não apareceu aqui na parte de baixo. Esse pedaço só é solução da 1, mas não é solução da 2. Então, esse pedaço aqui também está
fora. Então, a gente finaliza o nosso exercício, tá? Então, a gente pode escrever o seguinte, ó, vou escrever aqui para vocês, ó. Então, vírgula, tá? Então, vírgula, a solução S nada mais é do que a solução 1 interseção com a solução 2. E essa solução 1 com a interseção 2 é exatamente quem? Todos os valores de m entre menos 1 e 0. Então, vou escrever assim, ó. Os valores de m que são, ao mesmo tempo, maiores ou iguais a menos 1 e menores ou iguais a 0, são soluções, todos eles, sem exceção, são soluções para todo esse nosso problema número 2. Mas você também poderia considerar esse outro conjunto aqui, ó, entre 1 e 2. Então, esse intervalo é a resposta, ou o outro intervalo, né? Valores de m que são ao mesmo tempo maiores ou iguais a 1, tá aqui, ó, maiores ou iguais a 1 e menores ou iguais a quem? No caso aqui, 2, menores ou iguais a 2. Então, tá aqui a nossa solução, que é bem mais complexa do que a questão anterior, mas é assim que a gente resolve, tá? Gente, vocês têm que treinar esses cálculos, esses desenvolvimentos, tá? Estudo de sinal, inequação, imagens positivas, negativas, isso tudo faz parte do processo, isso tudo faz parte do aprendizado, tá? Então, fica aí essa questão número 2 também para enriquecer bastante o conhecimento de vocês, tá? Qualquer valor que você pegar no intervalo que vai de menos 1 a 0, ou qualquer valor que você pegar no intervalo que vai de 1 a 2, qualquer valor de m que você pegar, quando você jogar nessa resposta aqui, ó, quando você jogar nessa expressão aqui, m ao quadrado menos m menos 1, obrigatoriamente você vai calcular o seno sendo algo entre menos 1 e 1. Qualquer valor fora desse intervalo ou fora desse intervalo, ou seja, qualquer valor dentro desse intervalo de x vermelho aqui, dentro do intervalo desse x vermelho aqui, qualquer valor dentro desse intervalo x vermelho aqui, se você pegar qualquer valor dentro desses intervalos e jogar nessa expressão m ao quadrado menos m menos 1, o que tu vai encontrar para seno de x? Tu vai encontrar valores que são fora do intervalo que vai de menos 1 a 1. Só que isso não pode acontecer, porque o seno sempre é entre menos 1 e 1. Essa é a interpretação do problema, tá bom? Vamos fazer a questão número 3? Vamos lá. Questão número 3. Vou escrever aqui para vocês, solução. Tranquilo? Vamos lá. Escreva a expressão que representa os valores reais de x, tal que seno de x é exatamente igual a raiz de 3 sobre 2. Então, ele quer saber a expressão que representa os valores reais de x, desde que atenda a essa igualdade. Gente, prestem atenção para mim, por favor. Vocês conhecem um valor de x que, na hora que vocês calculam o seno, a resposta é raiz de 3 sobre 2. Isso aqui vocês conhecem. Tem um ângulozinho famoso, um ângulo notável, cujo seno é raiz de 3 sobre 2. Quem é? Exatamente, é 60 graus. Seno de 60 graus é a raiz de 3 sobre 2. Então, vou escrever aqui ó, como parte inicial do desenvolvimento. Se o nosso x for 60 graus, vírgula, temos que o seno desse ângulo x vai ser exatamente igual ao raiz de 3 sobre 2. Ah, professor, então acabou, né? Não, não acabou, porque isso aqui é só a parte inicial do nosso desenvolvimento, tá? O que eu vou fazer? Eu vou representar uma circunferência trigonométrica aqui, ok? Vou representar uma circunferência trigonométrica aqui, para a gente poder interpretar melhor
o nosso problema número 3. Você tem o eixo dos senos, tá aqui, ó, seno de x. Aqui você tem o eixo dos cossenos, ok, tá aqui. E eu vou fazer apenas algumas marcaçõezinhas simples, tá? Aqui você tem 0, aqui você tem 0 graus, 0 radianos, π sobre 2, depois π, agora 3π sobre 2 e por fim o 2π. Ok. A gente já sabe que quando você trabalha com o ângulo x igual a 60 graus, o seno é a raiz de 3 sobre 2. Vamos marcar 60 graus na circunferência? Vamos lá, deixa eu mudar a cor aqui da caneta para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Aqui é 0, aqui é 90. Se eu dividir em 3 intervalos de 30, então daqui até aqui é 30. Nesse pontinho aqui você tem os 60 graus. Ok, então você pode perfeitamente marcar o raio da circunferência nos 60 graus e falar com toda tranquilidade que esse ângulozinho aqui, que essa aberturinha ali mede 60 graus. E como que você identificaria o seno desse ângulo de 60 graus? Você cria uma linha horizontal paralela ao eixo dos cossenos, até que essa linha horizontal forme 90 graus com o eixo dos senos. Essa distância desse ponto de encontro até o centro da circunferência é o seno de 60 graus. E a gente já sabe que essa medidinha mede quanto? Raiz de 3 sobre 2. Então, esse é um dos possíveis valores para x, tá? Então, vou escrever aqui, ó, x é igual a 60 graus. É um dos possíveis valores. Vamos interpretar isso aqui um pouquinho melhor. Se você sai dos 60 graus e dá uma volta completa na circunferência e para de novo, obviamente, aqui, esse novo ângulo também tem seno raiz de 3 sobre 2. Se você der mais uma volta, saindo de 60 graus e para novamente aqui, esse novo ângulo também tem seno raiz de 3 sobre 2. Gente, independentemente do sentido de orientação, independentemente do número de voltas que você der na circunferência, se você sempre for parando nesse pontinho aqui, o seno dele sempre vai ser raiz de 3 sobre 2. Então, é a família dos arcos côngruos a 60 graus que é a nossa primeira resposta, tá? Então, você sai dos 60 graus e anda a partir dele uma certa quantidade K de intervalos completos, obviamente, de 360 graus. Tá? Isso se você quiser colocar a resposta em graus, mas você poderia também colocar a resposta em radianos. 60 graus não é 180 dividido por 3. Vou até colocar de vermelho no cantinho para vocês aqui, ó. 60 graus, você não poderia perfeitamente falar que é 180 graus dividido por 3? Sim, só que 180 graus é π radianos, então é π sobre 3. Então, caso você queira transformar a resposta não em graus, mas em radianos, você poderia escrever saindo do π sobre 3 radianos e andando a partir dele intervalos completos, voltas completas inteiras K de 2π radianos, isso sempre vai parar naquele pontinho correspondente a 60 graus. Então, todos os ângulos que pararem exatamente aqui vão ter seno raiz de 3 sobre 2. Lógico que a gente está considerando K um número inteiro, obviamente. Ok? Mas, gente, isso aqui, se você quiser considerar uma resposta só, tá? Porque tem outra resposta. Óbvio que você pode considerar em grau ou em radiano, mas isso aqui é apenas uma única resposta. Sabe por quê? E se você prolongasse esses 60 graus, ó, lá para o segundo quadrante, aí você encontraria esse pontinho aqui. Esse pontinho, ele também tem o seno raiz de 3 sobre 2.
Então, aqui começa a ficar interessante, ó. Esse pontinho aqui, que eu poderia perfeitamente demarcar esse raio, essa aberturinha também mede 60 graus. Esse ângulo aqui, ele também tem o mesmo seno dos 60 graus, tá? Esse raio aqui é o mesmo raio desse anterior. Essa aberturinha aqui é a mesma aberturinha de 60 graus dessa aqui. Então, eu pergunto, quanto que vale esse ângulo? Bem, se você tivesse saído do zero e dado essa volta até aqui, você teria andado 180 graus. Só que você tem que voltar um pouquinho para parar nesse ponto. Então, se aqui é 180 graus, se você recua 60, você para exatamente aonde? Nos 120 graus. Então, gente, o 120 graus também tem seno raiz de 3 sobre 2. Também tem seno raiz de 3 sobre 2. Então, você poderia escrever uma outra família de arcos côngruos. Se essa família aqui é a família dos arcos côngruos a 60 graus, você vai escrever agora a família dos arcos côngruos a 120 graus, que é uma outra resposta possível, tá? Então, se você sai do 120 graus e anda a partir dele voltas completas de 360 graus, tu sempre vai parar nesse ponto. Mais uma volta completa, para nesse ponto. Mais uma volta completa, sempre parando nesse pontinho ali. Então, saindo de 120 graus, andando voltas completas de 360 graus, é uma expressão que também representa os valores reais de x, tal que o seno de x é exatamente raiz de 3 sobre 2. Caso você queira colocar a resposta em radianos, também pode. Gente, 120 não é o dobro de 60? Então é dobro de π sobre 3. Então é 2 vezes o π sobre 3. Então, saindo de 2π sobre 3 radianos, se você anda em intervalos completos inteiros de 2π radianos, você também sempre vai parar nesse pontinho, cujo seno também é raiz de 3 sobre 2. Repito, sempre considerando K um número inteiro, ok? E aqui você finaliza a resposta. Então, você tem, na verdade, duas expressões. Aqui ele falou, escreva a expressão. Só que, na verdade, são duas. Essa primeira aqui e essa segunda aqui, tá? Caso você queira colocar em radianos, poderia colocar essa e essa. Aí vai depender de cada situação, de cada contexto, porque às vezes você está resolvendo uma prova de múltipla escolha e as alternativas elas se apresentam na forma de radiano, ou poderia apresentar na forma de grau, aí fica a critério de cada um, tá bom? Bem, paro por aqui, espero que eu tenha conseguido ajudar vocês, tá? São exercícios realmente interessantes, super interessantes, e que eu recomendo vocês se dedicarem com profundidade, de cabeça, em cada uma delas, tá bom? Beijo no coração de cada um e a gente se encontra na próxima aula. Até lá!